Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Maria, eu sonhei que estava passeando no jardim de nosso lar. Encontrei o André, que foi logo dizendo eu precisava lhe falar. Tenho visto o planeta, a coisa tá preta, é necessário lembrar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Nas casas espíritas, maneiras estranhas eu pude notar. Luzes multicoloridas, frases indevidas, orações quilometrais. E fica a gente perdida, a verdade escondida, eu preciso alertar que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Que tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Comentando o evangelho, pouca gente se aprofunda para o estudo melhorar. Na hora do passe, é aquela chiadeira que não dá para encarar. É médium que funga, que grita e se agita sem saber controlar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Tem gente que pensa que é dono do centro e em tudo quer mandar. Tem um tal de médium guia e a Virgem Maria, imagine no que dá. E o pior dessa besteira é que não é brincadeira, mas eu posso explicar. Tá faltando Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. O que falta é Kardec, tá faltando Kardec, tá faltando estudar. Dói, 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 dói. Mas este samba vai doer na consciência. Dói, 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 dói. Mas este samba já doeu na consciência. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Resenha Literária, sempre na companhia do pesquisador, documentarista espírita pernambucano Silvio Mariano, e sempre uma alegria porque é um programa sobre livros, é uma resenha literária. Tá? E essa resenha traz o subtítulo, desde a época quando eu fazia esse programa sozinho, Em Algum Lugar do Jardim, é o subtítulo do programa, não é? Porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada mês, eu trago aqui do meu jardim, que é a minha estante espírita, uma flor da literatura espírita. Igualmente faz o querido Silvio Mariano. Traz do seu jardim uma flor da sua literatura espírita. E a gente conversa aqui sobre as obras, sobre os livros. Eu tenho 8 programas no meu canal, cada sábado um convidado diferente, cada domingo um convidado diferente, são 8. Aos sábados eu recebo aqui Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, César Pérez de Carvalho, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, Carlos Sete Bastos, o maior ícone da pesquisa espírita do Brasil, Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador. Nos domingos eu recebo Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Corrêa de Miranda, Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, o Silvio Mariano, que está aqui para o programa da noite, e também o Luciano Clay,
historiador e biógrafo de Bezerra de Menezes. Nesses programas a gente fala sobre a vida e obra de Leon Denis, as memórias e reflexões do César Ferri, os documentos, as fontes primárias de Kardec, a vida e a obra de Chico Xavier, a vida e a obra de Hermínio Corrêa de Miranda, de Herculano Pires, de Bezerra de Menezes, e essa resenha de livros, já. É um esforço hercúleo, mas que vale muito a pena. Eu gosto muito de fazer, de conversar, de entrevistar esse pessoal calibrado, né? Pessoal de um padrão, né, acima da média. Eu fico aqui como vocês, já a escutar. Claro que eu procuro fazer as perguntas condizentes, apropriadas, né? E dentro do que a gente propõe a cada programa. Ok? Pessoal, mas vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo a nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estarmos aqui através da rede mundial dos computadores, da internet, trazendo a mensagem do Cristo que desce pelos telhados, já. Então desce pelas vibrações eletrônicas, com o intuito de divulgar a doutrina espírita de forma clara, simples e séria. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, em algum lugar do meu jardim, eis a flor da literatura espírita que eu trago essa semana, essa obra maravilhosa do grande pesquisador, né? Lamartine Palhano Júnior, O Significado Oculto dos Sonhos. Né? Vou dizer daqui a pouquinho por que eu tive a intuição de trazer essa obra aqui hoje. Né? Significado Oculto dos Sonhos. Pessoal, as revelações oníricas, elas são impressionantes, né? E existem para ajudar o ser humano encarnado na sua caminhada aqui na Terra. O Lamartine Palhano Júnior fez uma pesquisa maravilhosa, trazendo desde os sonhos bíblicos, tá? Lá no Antigo Testamento, porque é um fenômeno natural. E o que acontece numa época, em determinado momento, é possível de ser repetido em todas as épocas, em qualquer momento. E assim se deu, né? Então, os sonhos bíblicos, sonhos de grandes figuras da Antiguidade, do Velho Testamento, do Novo Testamento, sonhos reveladores, proféticos. Ele traz aqui também os sonhos numa análise de Carl Gustav Jung, que foi aquele que, com a teoria dos arquétipos, aprofundou muito mais do que Freud esta questão dos sonhos, das revelações oníricas. E consta que na intimidade, na sua vida profana, digamos assim, né, afastada da sua atividade profissional pioneira, Jung era adepto da teoria da reencarnação. Tá? Mas o que é que acontece? O Lamartine Palhano Júnior fala aqui de revelações que acontecem como avisos de morte. Tá? Sonhos que realmente, né, a pessoa sonha e o fatídico acontece consigo mesma ou com alguma pessoa de suas relações, algum parente. Né? A gente viu agora esse acidente esse tremendal, o acidente lá do avião do Paraná, né? E caiu ali em Vinhedo. Então, você vê aquilo ali, você viu um pai que parece que teve uma revelação onírica, embora que ele não se lembre, né? E ele liga para a filha, implorando para ela não viajar. A moça era médica. Filha, não vai hoje não, deixa para ir amanhã, sábado de manhã. Você chega ainda cedo, descansa. E a filha obedeceu. Eu não sei se ele sonhou, mas isso é possível. Temos sonhos que não recordamos. Mas aconteceu também com um músico, o tecladista daquele grupo Mamonas Assassina, que sonhou com o avião caindo. E o avião se deu.
com o avião caindo. E a queda do avião aconteceu. Por que eu quis trazer esses episódios dos aviões? Porque o Lamartine Palhano Júnior afirma categoricamente que a grande maioria desses sonhos oníricos, tá, são relacionados a acontecimentos dolorosos, dolorosíssimos, né? Muito dolorosos. Por quê? Para preparar, né, a pessoa, os seres humanos, né, para o que há de vir. E um momento grave, não é? Então, como são os avisos de morte, as grandes tragédias, né? Então, as grandes guerras, as grandes epidemias. Então, isso é uma sintonia, né? Isso é uma abertura que o homem tem com o plano espiritual, né? Para se preparar mais adequadamente. E tudo denota esse vir a ser constante, né? Esse tempo contínuo, né? Que estamos aqui hoje, amanhã já não estamos, já. E através dos acontecimentos dolorosos ou menos dolorosos, né? Naturais, tá? Mas sempre temos essa abertura com os amigos espirituais, eles nos avisam, essas revelações oníricas já são realmente fantásticas, né? Fantásticas, comprovando, sim, a sobrevivência do ser. Ok, pessoal, então está aqui Lamartine Palhano Júnior, o significado oculto dos sonhos. Eu indico a todos vocês, tá? E um autor ex-cátedra, né? Um autor maravilhoso como o Palhano, né? Ok? Vamos lá ver o que é que o velho trouxe hoje, na noite de hoje. O velho não, rapaz, esse cara tem 75 anos, mas é um menino garoto, né? Uma pessoa formidável, que é meu amigo Silvio Mariano, mas ele traz aí duas obras, olha lá. Ele sempre dá um invertido em mim, eu trago uma obra só, eu invento o programa, né? Convido o camarada, ele traz dois livros, eu só trago um. Eu tenho que aguentar isso, né? Mas com muito prazer. Tá? Vou trazer aqui Silvio Mariano, um minutinho. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano para mais uma resenha literária. Silvio Mariano, meu amigo, como é que foi domingo passado, o Dia dos Pais? Ganhou presente? Tudo bom, Silvio? Tudo bem, estou tranquilo. Olha, no Dia dos Pais mesmo, eu só quero receber o carinho dos filhos e as preces dos amigos. E eu aproveitar também para fazer prece pelo meu pai que já partiu, pelos pais que eu conheci, que foram grandes pais. Então, isso é que é importante. O homem é um pouco diferenciado da mãe, mas você sabe que, para mim mesmo, só o abraço, a lembrança é tudo. É que eu sou um pai diferente de você, eu sou um pai egoísta. Então as duas têm que dar presente, viu? Tem que dar presente. Mas, Silvio, veja bem, a gente está no mês de agosto, né? Eu só queria convidar você e a todos, né? Dia 30 de agosto, na Casa dos Humildes, vai vir o César Perry fazer uma palestra sobre Leopoldo Cirne, né? Que é uma figura muito importante, né? E César Perry é uma pessoa importante na história do Espiritismo, né, Silvio? Uma pessoa importantíssima. Ele e João Mazzotti fizeram sucesso na administração da federação. Foi a época mais dinâmica que eu vi assim. Não estou desmerecendo os outros presidentes, mas os dois, olha, marcaram, viu? Olha, eu não vou lá para trás, né, Silvio? Mas na época moderna, na época contemporânea, de umas décadas para cá, foram realmente os dois maiores presidentes que a FEB teve, né? Foram. Dinamismo, tudo, tudo. Bom, Silvio, o que é que você vai nos trazer na noite de hoje aí? Olha, o que eu vou trazer na noite de hoje é essa A Morte é Simples Mudança, que é um livro de Flávio Mussa, que ele diz que, na realidade, esse livro conta a vida de Santos Dumont, que foi filho de Clóvis Tavares. Então, esse Flávio Mussa, ele é um psiquiatra, médico psiquiatra, e que ele é uma pessoa muito atuante lá na cidade
Campo do Goytacás, lá no Rio de Janeiro. Ele, juntamente com a mãe, tem aquela escola Jesus Cristo, que presta relevantes serviços. E ele, na realidade, ajudou a concluir alguns livros do pai quando desencarnou. Assim, por dizer assim, até prematuramente. Ele morreu, o Clóvis Tavares, relativamente moço. Então, é uma obra muito interessante, e falando sempre que a morte é um livrinho pequeno, mas de muito conteúdo. E a outra obra, Túnel do Tempo, as primeiras publicações espíritas do Brasil. Coisa muito importante para quem... De Eduardo Carvalho Monteiro, esse grande pesquisador. Agora, uma coisa que eu vi interessante, Bruno, é que quem dá o prefácio desse livrinho pequeno de Flávio Mussa é Eduardo Carvalho Monteiro. Eu não sabia. Eita! A Coincidência, padaria. né? Coincidência. Silvio, deixa eu mostrar os livros aqui, a capa, viu? 2 minutinhos. Pronto, pessoal, tá aqui as 2 obras que o Silvio está trazendo na noite de hoje. A Morte é Simples Mudança. Mensagens psicografadas por Chico Xavier. A História do Barco de Liu. A gente vai saber o que é isso, né? Dr. Flávio Mussa Tavares. É a primeira obra que o Silvio vai tratar aqui. E a segunda obra, Túnel do Tempo, as primeiras publicações espíritas no Brasil. Obra, como falou Silvio, de Eduardo Carvalho Monteiro. A editora é Madras, e deixa eu ver a editora do primeiro livro aqui. É Madras Tem também. Madras também, as duas, já. Deixa eu voltar aqui para o Silvio Mariano. Silvio Mariano, que 2 obras importantíssimas já, da mesma editora. Silvio, eu queria começar pelo livro do Chico Xavier, mas Silvio hoje é diferente, porque são 2 autores de renomada, né? O Flávio, que faz a compilação das mensagens do Chico, e o pesquisador Eduardo. Primeiro, Silvio, fale um pouco sobre Flávio Mussa Tavares e esse vínculo familiar que ele tem tão importante. Olha, o Flávio, como nós sabemos, é filho do Clóvis Tavares. Então, ele colocou aqui a história do barco de Leu. Por quê? Porque quando Clóvis Tavares foi noivo de Nina Aroeira, eles antes eram socialistas, comunistas, muito envolvidos. Então, Nina, com aquele sonho de mulher, ela sonhou uma certa noite com uma criança vestida de marinheiro, que seria o Leo, que seria, deu a entender a ela que seria um filho dela. Então, aquilo aflorou muito aquele sentimento de mãe. Ela conversava com o Clóvis, que gostaria de receber esse espírito, desse marinheirozinho, tudo isso. Mas teve uma doença praticamente fulminante, que ela morreu muito jovem. Morreu muito jovem. O Clóvis Tavares ficou muito entristecido, que ele amava realmente a Nina Aroeira. Então, tempos depois, Clóvis Tavares era muito amigo de Chico, ia lá sempre porque, segundo o Chico Xavier, ele permaneceu na Igreja Católica mais de 1000 anos. Então, ele era um homem muito culto, era advogado, fez uma escola lá em Campo de Goytacazes, a Escola de Jesus Cristo. Ele é tão amigo que a única fotografia que tem Chico Xavier antigamente chamava calção, short é a coisa mais moderna. Ele tinha uma casinha na praia de Atafona, e as férias de poucos dias, 10 dias, Chico ia passar nessa praia. Você vê a amizade que ele tinha. E começou recebendo informações desse espírito chamado Leo. Ocorre, tempos depois, Clóvis Tavares casa com a mãe de Flávio Mussa, e nesse decorrer nasce uma criança
que Chico já sabia que seria Santos Dumont, menino chamado Carlinhos. Nesse livro tem fotografias. É porque fica ruim aqui para a gente mostrar, né? Mas um menino bonito, tudo isso. Mas Chico sabia que era de Santos Dumont e que ele tinha cometido suicídio. Então ele disse: olha, Carlinhos, então, Chico perguntava como é que está Carlinhos. Aí a família dizia: olha, está lindo, etc. Aí Chico disse: olha, vamos dar continuidade, porque para a misericórdia divina, só Deus é que pode saber se vê alguma sequela por conta desse suicídio agora, nessa atual vida. Que às vezes há uma moratória, tudo isso, né? Ocorre que ele, com 2 anos a 3, levou uma pequena quedinha, assim, um velocípede, uma coisinha de criança, e daí ele tornou-se paraplégico. E nessa situação, ele passou 16 anos na cama, mas recebendo muito carinho de toda a família. Inclusive, nesse meio termo, Nina Aroeira pediu aos céus para reencarnar, para ajudar a criar Lio, que era o filho que ela almejava. Ô Silvio, você falando que Carlinhos passou 16 anos já Foi. de vida com o problemazinho do acidente, mas Silvio, me diga uma coisa, há alguma informação se o Santos Dumont, nos tempos de hoje, na contemporaneidade, ele está encarnado aqui na Terra? Olha, segundo informação de Paulo Pereira Franco, coisa de mais ou menos um mês, ele disse que Santos Dumont está reencarnado nos Estados Unidos e atualmente ele trabalha no departamento da NASA sobre a justificativa de ter comprovação de vida em outros planetas. Você veja o que é. Que você sabe que no meio materialista não aceita, não é? Rapaz, que informação, Silvio, né? Que informação na NASA, né? Quer dizer, ele se recuperou, né? O corpo espiritual e já está em atividade plena novamente, né? E outra coisa interessante é que ele no livro aqui fala que ele já veio, ele pediu antes. Ele era um homem inteligente. Esse que foi Bartolomeu Gusmão, ele teve outras reencarnações ligadas aos balões, tudo isso. Ele realmente foi uma pessoa, vamos dizer assim, já culturalmente e de bondade, porque quando ele, lá na França, ganhou um prêmio, não sei quantos mil francos, 100 mil francos, a metade do prêmio, que ele era um homem rico, né, nessa época, Santos Dumont, ele doou à equipe que trabalhava com ele, e a outra metade aos desempregados da França. Você veja a grandeza de Santos Dumont. Aí o que acontece? Ele, antes de reencarnar, quando ele já estava no processo de preparação, ele pediu que ele fosse amoldado como espírito de criança. Então, por isso que esse barco, como se fosse assim, um marinheirozinho com a roupinha da marinha, de Lio. E quando ele desencarnou, a turma da época dele queria receber ele como Santos Dumont, quando soube que ele tinha, depois dessa aprovação, ia chegar ao mundo espiritual. Os amigos queriam que ele aparecesse como Santos Dumont de tudo isso, mas ele achou que esse período foi de ilusão. Aí ele quis continuar, logo depois do desencarne, como criança, que foi uma decepção para essas pessoas que eram ligadas à parte material, à aviação, tá, tudo isso. Ele continuou como se fosse uma pessoa ignorante. Uma certa decepção para aqueles que foram recepcioná-lo. Está aqui no livro, está vendo? E ele diz exatamente isso. As fantasias do mundo. Ô, Silvio, isso está no livro, mas eu queria que você falasse mais agora de que trata o livro, essas mensagens, essa compilação que o Flávio Mussa fez aí.
A mensagem traz exatamente aquele renovar dele, esse renovar de que nada está perdido pela misericórdia. Quer dizer, ele diz que passou 17 anos sem poder falar, mas foi uma bênção. Que a gente olha do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual, é de uma grandeza que não sabe nem como identificar. Entendeu? Aí a gente vê, ele relata tudo isso. Engraçado, tem um detalhe interessante aqui, que ele ficava no quarto e eles criavam um cachorrinho. E o cachorrinho, o, o, o Clóvis não gostava que ele ficasse no quarto, lá onde estava o Lio reencarnado. Mas quando ele saía, o cachorrinho vinha para o quarto, ficava lá direto, como se fosse uma atração. E quando ele já conhecia a chegada de Clóvis, você que já criou cachorro, outro cria ainda, aí o que acontece? Ele, quando sabia que ele estava chegando, ele ia por aqui. E depois é que eles diziam, Cláudio Tavares era um homem bom, era um homem muito culto, fez o livro analisando a mediunidade dos santos, fez Eu tenho 30 anos com Chico Xavier, esse livro é formidável, A Mediunidade dos Santos, né? Tem todos os 30 santos anos da com igreja. Chico, 30 anos com Chico Xavier. Ô Silvio, uma pergunta, não sei se nessa obra aí, não é? Há alguma mensagem através de Chico Xavier, do espírito Nina Aroeira, a noiva do Clóvis, que Ó, desencarnou? vê bem, a gente sabe que lê e faz é, aqui, na realidade, ele vem e fala, olha aqui como era o Carlinhos, Carlinhos, é, interessante. Carlinhos, aqui, mensagem, ele faz uma mensagem para a mãe dele, perto do Dia das Mães, através de Chico. Ô Silvio, bota de novo essa foto de Carlinhos aí, aproxima bem da câmera, para a gente ver que é uma maravilha. Olha aí, Carlinhos, rapaz, né? Olha aqui. Que também é Carlinhos esse outro? Esse aqui seria o personagem, o Lio. Ah, oh, sim, o É, Liu. Ok. Ó, é o seguinte, porque normalmente, deixa eu ver se tem aqui, a gente prepara o tema, aqui Nina Aroeira, que deu Nina, ser mãe belíssima. desse menino, Nina Belíssima, né? Aroeira. Ela é muito ligada à evangelização. Agora eu acho interessante, era uma mulher revolucionária para o tempo dela, né, Silvio? Escrevia jornal, ela parece que era comunista. Quando ela ficou doente, um espírita auxiliou, aí ela deixou tudo isso, deixou o comunismo, deixou socialismo de lado, seguiu pela doutrina, para que comunicação de Bezerra transmitindo o desejo de Carlinhos de que sua poesia psicografada se chamasse Prenda Minha. Quer dizer, que ele pediu a doutor Bezerra para fazer essa, essa mensagem. Talvez assim, por conta do recurso, né? Possivelmente, eu acredito que pode até ter, mas eu não esperava que você fosse perguntar sobre Nina. Eu não me ocorre na hora. Agora, deixa eu lhe fazer outra pergunta, Silvio, né? O Clóvis amava muito a Nina Aroeira e ela desencarna, né? E o Clóvis casa com Dona Hilda Tavares, né? É, Mas, ô Silvio, uma coisa que eu acho impressionante durante toda a vida nas entrevistas, né? Dona Hilda não tinha um pingo de ciúme da Nina, né? Até falava muito em Nina, né? não tinha, e ela foi sepultada no mesmo local onde foi Clóvis Tavares, no cemitério, na mesma cova, assim, dos dois. Quer dizer, é uma coisa, aquilo que já é uma grandeza do espírito, porque parece que Nina Aroeira foi quem encaminhou Dona Hilda para casar com Perfeito, Clóvis Tavares. com Clóvis. Dona Hilda, ela quando foi lá para Pedro Leopoldo, foi com o irmão dela. Não conhecia nada do espiritismo, mas não tinha muita coisa.
E quando chegou lá, os hotéis estavam lotados. Aí ela ia passando na rua, aí Chico Xavier, do outro lado da calçada, e falou com ela. Aí você vê a ligação. Ele era amicíssimo. Eu acho que Nina Aruíra já disse assim, disse, olha, essa nossa amiga, nós vamos juntar aí. Parece que ele foi o articulador, aquele que pessoal, o negócio do namoro, não tem sempre aquele que tem um terminho aí que chama, que a pessoa ajuda. Aí ela perguntou a Chico chamou Dona Hilda, aí disse, Dona Hilda, não sei o que ele não conhecia. Aí disse, como é que você vai de coisa aí? Ela estava com o irmão dela, que era Davi. E o nosso salmista, Chico, na hora chamou o nosso salmista, ocorreu que ela disse, ó, Chico, eu vou, a gente está aqui, porque os hotéis estão tudo cheio, e a gente vai ter que voltar, porque não tem onde se hospedar. Mas Chico tinha aquele amor, aquele prestígio. Aí falou lá no hotel de amizade dele, olha, arranja um lugarzinho aqui para o nosso salmista, até a cama da dona do hotel. É um negócio, rapaz. Ele foi um articulador. Ô, Silvio, eu queria te perguntar também, porque, vê bem, a família toda é vinculada à escola Jesus Cristo, né, em Campos dos Goytacazes, e Cláudio Tavares tratava muito bem. O Chico, como você disse, esteve lá mais de uma vez na escola Jesus Cristo, mas eu queria saber, um grande amigo, não só grande amigo, Silvio, quem verdadeiramente trouxe o Pietro Baldo para o Brasil foi o Cláudio Tavares, né? Cláudio E, Tavares, Cláudio e o Tavares. Pietro Baldi chegou a fazer palestra, esteve hospedado aí na Escola Jesus Cristo, né? Teve na Escola de Jesus Cristo. E outra coisa, e Chico fez um livro, nos poucos dias, os 4 dias ou 5, que teve lá com o Campo de Goytacazes, ele fez um livro, Luz na Escola, que foi Gente, na Escola de Jesus Cristo, que ele fez esse livrinho. Você vê uma grandeza, amicíssimo. Aí você veja, uma pessoa que passou 1000 anos na Igreja Católica e o tempo se encarrega de ir ajustando, ô né? Silvio, o que eu acho maravilhoso, por exemplo, a Eurípides Bassanufo criou o Colégio Allan Kardec, que existe até hoje, né? É, Aí eu pergunto a você, a Escola Jesus Cristo, em plena atividade até os dias de hoje? em plena atividade até no dia de hoje. E ainda houve um fato interessante. Quem está tratando de Santos Dumont, no dia que ele desencarnou, depois dessa aprovação de 17 anos, aí o pessoal estava levando o corpo dele para o cemitério. Não tinha atividade nenhuma, só tinha o sepultamento daquela pessoa que tinha sido Santos Dumont. A esquadrilha da fumaça começou fazendo revoada em cima do cortejo. E o cara estava dizendo assim, uma pessoa disse, rapaz, será que é Santos Dumont? Quer dizer, houve uma intuição espiritual para alguém lá, porque não tinha festa, não tinha nada. Como é que é? E ele não é patrono da aviação, Santos Dumont? E era ele mesmo, Era ele mesmo. era ele mesmo. Mas ninguém sabe o que foi que fez com que a aeronáutica mandasse os aviões ir lá fazer essa revoada. Ninguém sabe. A intuição, né? Os espíritos intuíram, aqueles militares, né? É, para ir fazer lá, vamos fazer lá uma revoada. Já pensou? É um Ô, negócio. Silvio, aí uma. Silvio, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu tenho uma amiga minha que ela reiteradamente, Ana, me faz esse tipo de pergunta, né? Seria importante, né? Silvio, eu não falo com preço de frete ou sem frete, eu falo aí nas araras aí da livraria Jesus no Lar. Qual é o valor desse livro aí para quem for comprar? O pessoal fica Olha, perguntando isso, Silvio. esse livrinho aqui, eu não tenho lembrança, mas não chegou a ser em torno de 30 e poucos reais. Uhum. Eu não tenho ele não, mas eu vou trazer ele para cá, porque de divulgação, o livro é espetacular e merece. É, Uma obra dessa merece. Os espíritas não leem. Silvio, não há na literatura profana, hoje em dia, livros a esse preço. Você só encontra na literatura espírita, né? É, é, que faz por Então, amor.
faz pela divulgação. Eu Bom, peguei, para você ter ideia, eu pedi um livro ontem, esse livro, que eu gosto, sabe, gosto de pesquisa, não posso ver uma novidade. É, era falando sobre a psicometria das coisas. É de uma editora, que não é espírita. O livro custa R$ 85. Mas era um assunto que eu tinha vale a interesse pena. em aprofundar, mandei pedir, tem um desconto da distribuidora. Mas é isso, rapaz. Olha, eu fico encantado com essa literatura. Eu só fico pensando, eu fico pensando exatamente porque eu gosto de ler muito, às vezes eu 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. E quando está cansado daqui, eu já vou para outra, é uma novidade, e é muita coisa, é muita coisa. Silvio, aí vamos agora para o segundo livro, que eu já mostrei a capa, né? Mostra a capa aí de novo, Silvio. O Túnel do Tempo, Túnel do Tempo. Mas, Silvio, a gente vai fazer. A noite hoje está diferente, né? Porque o segundo autor é tão importante quanto o Flávio lá, com aquela relação toda da família. Silvio Mariano, esses caras que você gosta, tudinho, né? Carlos Sete Baixos, Adair Ribeiro, Luciana Farias, Luciano Clay, o próprio César Perry, né? Luiz, Luiz, o Charles Kemp, eles acham esse cara aí um herói da pesquisa espírita no Brasil e no mundo, né? Aí, Silvio, fale pra gente quem é o Eduardo Carvalho Monteiro. olha, Eduardo Carvalho Monteiro é uma pessoa que eu tanto prezo, que no meu evangelho que eu faço no domingo, eu oro por ele há muitos anos, porque eu tenho uma admiração. Ele foi um homem acima do tempo dele. Ele achava que o movimento espírita precisava ter um arquivo, a memória, uma memória que necessária. Então, ele foi a primeira pessoa que criou a Liga dos Pesquisadores Espíritas, lá de São Paulo. Uma pessoa, ele era assim, meio alourado, meio agalegado, uma pessoa, era maçom, você ter, não casou. A casa dele, a casa dele era livre da entrada até a cozinha. Ele simplesmente, com a Silvio, mão, eu entrevistei Dona Júlia Nejo. Ela disse que tinha livro até no banheiro da casa do Eduardo, né? então, o que acontece? Ele pega aqui e começa a pegar essas informações. Com a partida dele, hoje é aquele centro de pesquisa que está ligado à USP, lá em São Paulo, que é 3 andares, que uma pessoa doou o prédio, CCDPE, né? CDPE. CCDPE. Então, aí o que acontece? Que Ele hoje um dos diretores é o Adair Ribeiro, viu? está daí Ribeiro e está dando um grande desenvolvimento, que é um outro órgão que precisa, é aquela coisa que precisa, o que nós precisamos ter hoje na doutrina espírita é chamado perseverança e lutar, porque as dificuldades são imensas. As pessoas, vamos dizer assim, são mais frequentadoras das instituições, não querem, não têm noção do que é por exemplo, a revista espírita. Agora mesmo, houve uma promoção que eu consegui vender 5 aqui em Jesus, lá, que foi um milagre de Jesus. Completa, completinha. Completa, completa. Eu consegui as 12 revistas de 480 por 260. Uma promoção. Foi um negócio impressionante. Então, eu gosto. Ô, Silvio, tem alguém que eu conheço aqui que comprou a revista, eu fiquei curioso agora. Alexandre, Alexandre Alexandre, comprou. Alexandre Peixoto, Jane. E aí tem uma turma boa. Um médico que frequenta aqui, está até Que afastado. maravilha, Silvio, que maravilha. E eu dizendo para o pessoal, leve, leve, leve. Então, aqui nesse livro, entre outras coisas que ele tem, por exemplo, ele faz uma citação merecidamente de uma nossa amiga, Lúcia Loureira, e as memórias do Espiritismo na Bahia. Um livro referência, Ele um livro elogia o livro, é, Silvio? elogia, um livro de 800 páginas, um trabalho belíssimo. Eu até aproveitei para dar
fazer minha média com ela, eu liguei, cobrei a ela, porque ela fez na casa dela tem um grupo de materializações de espíritos, e elas queriam fazer um livro sobre esse tema. Aí eu disse, olha, como é que está o livro? Está bem já digitado assim? Vai sair, viu? Esse livro, ela me confirmou que brevemente está saindo. Então, Lúcia é uma outra que eu tiro, rapaz, tiro o chapéu. Essa mulher é de uma grandeza e de uma visão. Eu aqui mesmo peguei o livro dela, adquiri, doei aqui aos amigos, presidente aqui da federação e outras pessoas, que eu digo, veja o que a gente precisa fazer aqui em Pernambuco, não é? Que você vê que não é fácil. Então, ela fala aquele problema das reuniões mediúnicas em 1800, aqui ele faz referência à Lúcia no livro dela, que em Mata de São João, na Bahia, em 1854, já faziam reuniões mediúnicas. Como eu tenho referência que já teve aqui também em Pernambuco, aqui depois, nesse livro, uma coisa, eu tenho certeza que nos primórdios do Espiritismo do Brasil, eles têm Marquês de Maricá, que eu não conhecia. E ele disse que a pessoa mesmo que trouxe o Espiritismo, vou dar o nome dele, Casimir Leotando. Leitor, Esse foi que leitor, trouxe o Espiritismo aqui para muito o bom. Brasil. Então, rapaz, a pessoa pegar isso. Porque normalmente é o seguinte, aqui mesmo Jesus lá, sabe que eu gosto da parte de documentação, muita coisa o pessoal não valoriza. Assim, não, isso é papel velho. Aí você fica sem uma história. Você sabe que o movimento de Pernambuco, em relação é muito fraco, para meu gosto. Teve algumas pessoas, grandes espíritas, Djalma Farias, etc, etc. Uma pessoa que eu digo a você, que tem me mandado muito, e que tem falado, ele mandado para mim lá de Jaboatão, que ele manda um jornalzinho, Lampadário, Lampadário espírita, é, que é o Damocles. Damocles, Damocles. ele pegou agora, ele mandou os jornais do ano de 2013, 2014. Eu perguntei a ele sobre um médium aqui de São Lourenço, que fazia materializações. Ele tinha feito um livro, mas que não tinha mais, ia mandar a revista toda. Aí, pelo o jornalzinho dele, a morte de seu Eu, Holmes. Silvio, o Damocles, ele manda também um lampadário para mim. Vê bem, é um cara de Jaboatão. Ninguém aqui fala do Damocles, pois ele lá, o pessoal dos autores espíritas clássicos, tem o maior respeito, e quando a gente vai falar com esse pessoal, eles perguntam logo, você conhece o Damocles? Eles respeitam muito. Tá? Esse que vai passar no domingo, eu vou mandar para ele, esse nossa coisa, porque é uma valorização, um rapaz que merece ser valorizado, dedicado. Eu consegui tanta informação boa de mestres que estiveram aqui em Pernambuco, João Bedor, não sei mais quem, e outros aí, que estava perdido. Ele mandou 2 anos para eu ver esse. Era um cidadão que quem fazia parte lá desse grupo era o pai de Edson Queiroz, Travassos, o velho. Ah, fácil. Então, Silvio, vou fazer um pedido a você, então, né? Hoje a gente falou, eu falei na primeira parte de outro grande pesquisador também, o Lamartine Palhano Júnior. Você trouxe o Flávio Mussi, ligado ao Clóvis, e o Eduardo Carvalho Monteiro, mas eu vou botar o título do programa, uma homenagem ao Damocles e ao Lampadário Espírita. Vai ser o título desse programa de hoje. merece um rapaz simples. Eu dei de presente a ele um livro de Lúcia. Agora, você conhece ele pessoalmente, ele tem uma Ele teve aqui em Jesus forte. lá. Quando ele não gosta de uma coisa, ele manda bala. Ele veio aqui. Eu disse a ele, eu sempre achei ele um grande pesquisador. Para divulgar o livro de Lúcia Loureiro, eu dei de presente, ele veio aqui. Eu dei a história de Jesus lá, que eu não sabia.
que no caso de Jesus lá, esse mês de agosto está completando 73 anos no dia. É dia 23, mas vamos fazer uma reuniãozinha no domingo à tarde, que é melhor para deslocamento, de 4 horas, 73 anos de Jesus lá. Então, eu tenho um grande amor. E esse rapaz, ele ficou tão feliz, porque ele viu que eu valorizei o trabalho dele. Ele é uma pessoa dedicada, com muito esforço, rapaz, que não é fácil, não. Entendeu? Ele é um gigante aqui em Pernambuco. E o jornal dele, se você preste atenção, que é todo cheio de história, de É, biografias, né? biografia, informações, de tudo. Maravilhoso, né? E o título É, do jornal, Lampadário, né? Lampadário não, Espírita. ele conta desse caso, que foi um recebido doutor Fritz aqui em São Lourenço. Quem fazia parte lá era aquele menino que até desencarnou, que era advogado, que foi da federação. É, você sabe quem é. Ele, o homem recebe uma pressão danada aqui, na Associação Médica. Ele nessa lampadada disse que tinha um general, que era amicíssimo dele, disse, não botem a mão aqui, não. Que é O Geraldo Siqueira, é? Ciro da Penha Ah, doutor Ciro da Penha, né? fazia parte desse grupo. Excelente palestrante também, né? Ciro da Penha. Depois, o senhor Lira, era um médico que tinha aqui em São Lourenço, o senhor Lira. Ele foi presidente da Federação de Alagoas. Depois veio para cá e começou recebendo o doutor Frito, mas muita perseguição, muita dificuldade. Ô Silvio, mas você falando sobre essa obra, Túnel do Tempo, mas o subtítulo dela tem dizendo assim, né? As É. primeiras publicações espíritas Publicações no espíritas no Brasil. Brasil. Catecismo. Tem aqui a parte que eu vi aqui, Júlio César Leal, aquela divulgação dele, que Bittencourt Sampaio. É um livro espetacular. Agora, isso é livro de estudar, não é livro assim de fazer leitura feito romance, não. É livro de estudar, não entendeu? Então, eu fico encantado com esses amigos, viu? E eu digo a você, eu oro muito por ele. Viajou com recurso próprio para a França para pesquisar Kardec, ele, o Eduardo Carvalho. Silvio, você falou uma coisa. O Charles Kemp, outro dia, no programa aqui sobre Leon Denis, ele disse a mim que quem inspirou ele no trabalho de pesquisa foi o Eduardo, quando foi lá na França. O Eduardo Eu, até lá descobriu os locais onde Leon Denis tinha passado, né? Agora, uma coisa interessante, você sabe que era muito amigo do seu Holmes. E quando ele desencarnou, mandou até um recado uns 2 meses depois para mim. Silvio, eu digo a Silvio, que ele fez lá no centro Irmã Lúcia, ali perto da Tupã. Ele pensou assim, oi, e Silvio tem essa amizade toda com ele? Diga a ele que é como se estivesse voltando para casa, realmente no mundo espiritual. Aí até Reinaldo dizia assim, será que o seu homem está lhe chamando? Então, seu Holmes falava muito, eu não conheci. Charles Kempler, ele me falou na época que tinha um francês que estava indo na federação, falava com muito amor. Ele, inclusive, dava umas revistas para seu Holmes. Seu Holmes me doou algumas revistas, revista espírita, tudo que era já. Olha, então, seu Holmes tinha uma atenção muito grande, deve estar protegendo muito Charles Kempler lá. Agora, veja bem, eu pretendo, Silvio, que esse programa Resenha Literária demore pelo menos uns 10 anos. Então, seu Holmes, pare com essa história de ficar chamando Silvio Mariano, rapaz, pode não. Deixa Silvio aqui com a gente mais um tempo aí. Ô, Silvio, eu quero participar do testamento daquela salinha ali, viu? Aqueles Vale. documentos. Quando você Pode. partir, eu quero estar na tua lista de testamento ali. Olha, você tem ideia, eu tenho aqui, eu fiz um departamento só que era livros meus, de obras raras, obras antigas, de início do século, tudo isso.
E o pessoal, um dia chegou aqui uma pessoa amiga daqui de Jesus, lá, e disse, rapaz, podia botar isso no lixo. Tu pensou? Mas, Livros Silvio, raros. Silvio, aqui não é a hora nem o momento, né? Mas você devia incutir, preparar, por exemplo, Alexandre Oyama, né? É, Para gostar assim, dessas coisas, né? não, Alexandre Oyama vai ser meu continuador. Estou trabalhando para que ele continue, porque ele é uma pessoa dedicada aqui a Jesus no É. Lar. Por isso que eu disse, compre logo uma revista espírita, para você ficar mais, penetrar na doutrina, para não ficar um café com leite, essas coisinhas. Vamos aprofundar na doutrina. Ele é uma pessoa que eu valorizo muito. Bom, Silvio, chegou a hora daquele momento que a gente sempre, né, traz aqui, que são as obras do mês, né? Mas as obras aí que vão ser vendidas aí na livraria Jesus Goulart. O que é que você traz aí de novidade esse mês, Silvio? Olha, uma novidade, eu trouxe aqui Jesus, As Margens do Genezaré, de Mauro R. Weinstein, pelo espírito de Josué. É um livro psicografado, mas a gente vai ter que trazer, está falando de Evangelho, né? Jesus, Evangelho. Evangelho, que é Ok. importante. Esse livro aqui, O Movimento Espírita Pelotense e Suas Raízes Sócio-Históricas e Culturais, de Marcelo Freitas Gil. É um livro da CCDE. Me diga uma coisa, o movimento espírita pelotense é do Rio Grande do Sul, é de Pelotas. É, é, Ah, é. que livro interessante, Silvio, né? Que Esse livro, aqui depois eu deixar para você. livro de pesquisa. Que mais aí, Silvio? Esse aqui é um lançamento, Allan Kardec, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, Tudo um volume. junto, tudo junto. Rapaz, que maravilha, Silvio, né? Então, eu fiquei doente o mês passado, não tive aí, mas em setembro já estou aí com vocês, né? Então, Silvio faz esse esforço aí maravilhoso e Silvio não apenas vende os livros, né? Ele fica empurrando o povo para comprar livro, né, Silvio? Exatamente. É só tem que ter essa sensibilidade, né? Que é importante a leitura, não é ficar de alguém dar informação, não. É ele ter conhecimento, não é? Silvio, e vou dizer uma verdade, vou brincar com você, mas uma verdade. Pessoal, Jesus no Lar fica situado aqui no Recife, num bairro de classe média alta, né? Então, e aí frequenta muitos professores, advogados, engenheiros, médicos. Então, o pessoal tem um certo poder aquisitivo. Vamos comprar livro, né, Silvio? É, Vamos mas tem os livros econômicos também, que vem também. para Você mostrou público. aí, né? É, Também. Mas, Silvio, importantíssima a noite de hoje e a tua lembrança. Esse programa aqui é uma homenagem a Damocles Aurélio, né? O responsável pelo Lampadário Espírita. Silvio, você acredita que eu já tentei entrevistar o Damocles e ele diz que não usa nem o WhatsApp. Ele não é chegado a essas coisas de tecnologia, nem o WhatsApp. Então você vê, mais valor ainda tem, porque o amor dele, a dedicação é ao sim, jornal, né? E ainda bem que ele manda em PDF e a gente lê. O jornal dele é uma maravilha e está lá nos autores espíritas clássicos também. O pessoal sempre coloca. É um gigante. é um É um gigante, gigante. gigante. Tá? Silvio Mariano, então, convidando. Você está aqui dia 30, né? Na Casa dos Tô, Humildes, né? aí. Para ver Uhum. César Perry, que é outro grande, está fazendo um É. trabalho também, né? De Ah, resgate das memórias do movimento espírita brasileiro. Silvio, aquele momento agora, a prece final contigo. vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja. Proteja a humanidade, proteja as casas espíritas de todos os tempos religiosos, para que haja união e paz. E que Jesus, o nosso amigo de sempre, sempre nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, encerrando esse programa, mês que vem, em setembro, estarei aqui com o Silvio
para mais uma resenha literária. Dedico esse programa a ti, minha mãe Eva, que fizeram nesse mês de agosto agora, né? 2 anos da tua partida, minha mãe, mas o amor permanece o mesmo, minha mãe. Te amo. Silvio Mariano, um abração até dia 30, amigo, viu? Paz e bem. Ah, já. Paz e bem.